Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais um exemplo do cálculo do potencial para um problema da física, onde nós já vimos aí alguns exemplos de como que nós podemos calcular o potencial eletrostático para algumas situações. Então, agora esse nosso exemplo, a gente vai abordar justamente o caso da casca esférica, né? Onde nós vamos considerar uma casca esférica que vai estar com uma certa distribuição de carga e vamos estudar aí o potencial dessa carga esférica para pontos no interior da casca e para pontos exterior à casca esférica, né? Então vamos considerar aqui uma camada esférica de raio R e uma dada espessura dr, onde essa espessura é muito menor do que R, onde nós temos aqui que essa casca, essa camada, ela está uniformemente carregada com uma dada densidade volumétrica de carga ρ. Neste caso, ρ eu estou interpretando como sendo uma densidade volumétrica de carga, ou seja, carga por unidade de volume, e não mais distância. Então, distâncias. Então, é muito importante a gente, antes de usar as nossas variáveis, sabermos o que elas são, tá bom? Então, neste caso, a gente pode relacionar a densidade volumétrica ρ com uma certa distribuição superficial de carga sigma, né? Ou seja, a gente pode fazer esse paralelo entre uma densidade volumétrica para uma densidade superficial, onde, por exemplo, nós temos aqui como a minha camada esférica, veja que ela tem uma certa distância r, ou seja, tem um certo raio r, e aqui eu tenho uma espessura dr que é muito menor do que r, que a gente pode fazer essa aproximação de tal forma que as bordas aqui, a distância é insignificante em relação à dimensão desse raio. Consequentemente, a gente pode fazer essa analogia entre uma densidade superficial para uma densidade volumétrica, onde nós temos que aqui dq vai ser a nossa carga total da camada, e aqui eu tenho o seguinte, que a carga total dividido pelo volume vai dar justamente aqui a minha densidade volumétrica de carga. Então, eu pego esse volume e multiplico para a minha densidade volumétrica, onde o volume daqui vai ser dado pela área da superfície multiplicado por dr, é como se fosse base vezes altura, e aqui nós temos 4πr ao quadrado vezes dr, ou seja, a área dessa minha camada como sendo 4πr ao quadrado e dr é justamente a espessura. Então, isso me dá o volume e, consequentemente, a carga vai ser dada por volume vezes a densidade. De forma análoga, quando eu relaciono essa mesma carga para termos superficiais, eu vou ter carga dividido por área, que vai me dar justamente a minha densidade superficial de carga. Então, eu tenho carga por unidade de área, que eu pego a minha área, multiplico pela minha densidade, que vai ser 4πr ao quadrado. Então, com isso, a gente pode fazer aí uma referência, uma relação entre densidades volumétricas e uma densidade superficial. Com isso, a gente vai considerar o campo elétrico que nós já calculamos usando aí a lei de Gauss, onde nós vimos que o campo elétrico para os pontos interiores de uma camada esférica vão ser nulo, né? Ou seja, para pontos R menor do que R, isso aqui vai ser igual a zero. E para pontos exterior a essa minha camada, eu tenho que dq dividido por 4πr ao quadrado no sentido do meu vetor R para pontos exterior. Ou seja, aqui é como se nós estivéssemos considerando o problema como se toda a carga estivesse concentrado no centro dessa minha camada, né? Então a gente chega a esse resultado através da lei de Gauss que foi abordada no capítulo anterior. Então aqui a gente pode considerar o nosso cálculo do potencial como sendo justamente a diferença de dois pontos. Então o potencial no ponto 2 menos o potencial no ponto 1, como sendo menos a integral de 1 até 2 do campo dl, onde nós vamos considerar para o primeiro caso, para R muito maior do que R, ou seja, para pontos externos dessa minha camada esférica, a gente tem que a diferença de potencial vai ser dada justamente como se eu quisesse calcular de um ponto que vem do infinito até R, como sendo justamente a integral de 0 até R. Aqui neste caso,
tem um errozinho que aqui não é R grande, tá certo? Aqui é R minúsculo. Observei que tem esse erro aqui de notação. Na hora de fazer a conta, eu considerei como sendo R como o R do raio, mas não é. Aqui é R minúsculo, porque eu estou pegando aqui a ideia de como se nós estivéssemos trazendo uma partícula do infinito até uma distância R da nossa casca esférica, tá certo? E aqui, consequentemente, eu vou utilizar como referência do meu potencial no infinito como sendo nulo. E eu tenho aqui que o meu campo elétrico vai ser um campo de R com R chapéu. E eu posso considerar aqui como sendo dl, como sendo dr na direção também de R chapéu, meu vetor de deslocamento. Com isso, eu tenho que o meu potencial de R é igual a menos a integral de infinito até R do meu campo elétrico dr. Consequentemente, eu tenho que meu campo elétrico para pontos exteriores vai ser a carga dq dividido por 4πε0r ao quadrado. Estou colocando r' aqui apenas para diferenciar da minha variável r de interesse, onde podemos aqui organizar os termos e tirar todos os termos que são constantes fora da minha integração. E, consequentemente, isso aqui vai ser dado por menos ΔQ dividido por 4πε0, a integral de infinito até r. Isso tudo multiplicado por 1 sobre r' ao quadrado dr', tá bom? Então, essa integral aqui, ela é fácil de ser resolvida. É uma integral bem fácil de ser resolvida, né? Cujo resultado vai ser menos 1 sobre r', que vai de 0 de infinito até r. Aplicando os limites de integração, eu tenho que o meu potencial a uma distância r da minha casca esférica vai ser igual a ΔQ dividido por 4πε0, que multiplica 1 sobre r menos o limite de 1 sobre r' quando r' tende para o infinito. A gente sabe que ao aplicarmos esse limite, isso aqui vai tender a zero, ou seja, vai para zero. Então, nós temos que o nosso potencial, para o caso em que a gente calcula para pontos exteriores da nossa casca esférica, vai ser dado por ΔQ dividido por 4πε vezes r. Então, esse resultado ele é interessante. Em que ponto, em que aspecto? Da mesma forma que nós calculamos o campo elétrico para pontos exteriores de uma casca esférica e nós observamos que este campo é como se toda aquela carga estivesse concentrada no centro da esfera, o potencial ele tem essa mesma propriedade. É como se toda a carga dessa minha camada esférica estivesse concentrada no centro, que vai produzir um potencial do tipo como se fosse de uma carga pontiforme, tá certo? Então, nós temos aqui a carga total dividido por 4πε0 vezes r. Então, esse é o potencial para pontos exteriores à camada esférica. O segundo caso é quando nós vamos calcular para pontos no interior. E aqui nós temos o conhecimento que o campo elétrico lá dentro é nulo. Neste caso, se o campo elétrico é nulo, a gente tem um potencial constante. Basta lembrarmos que o campo elétrico é dado pelo menos o gradiente do potencial. Então, se o meu campo elétrico é nulo, então significa dizer que eu tenho a derivada de uma constante para ser igual a zero. Então, neste caso, a gente vai pegar a mesma expressão de VR, agora para pontos no interior, como se estivesse agora pegando a integral, pegando o ponto lá do infinito até um ponto da superfície desse meu potencial, perdão, dessa minha camada esférica, né? Aí, neste caso, vamos ter um valor constante da camada para o interior dessa minha camada esférica. E aqui a gente aplica novamente a nossa expressão, que vai ser justamente o campo ΔQ dividido por 4πε vezes r' ao quadrado dr, e a gente tem aqui como resultado justamente ΔQ dividido por 4πr, ou seja, um valor constante que vai dar o potencial no interior da minha camada esférica, tá bom? E a gente pode ilustrar isso no gráfico, né? A gente vê que o campo elétrico no interior da minha camada esférica vai ser nulo, né? E a partir de R, ele assume um certo valor e, consequentemente, ele vai caindo pelo quadrado da distância entre o ponto até essa minha distância do centro da minha camada. Já o potencial no interior da minha camada esférica, ele se torna constante. Ele assume o mesmo valor até a superfície. Aí, a partir da superfície, ele decai pelo inverso de x, tá certo?
Então, ou seja, ele tem um decaimento menor em relação ao nosso campo elétrico, tá bom? Então, beleza, pessoal. Aqui é apenas para vocês terem uma noção de como a gente calcula o potencial eletrostático para o caso de uma camada esférica, tá bom? E aí a gente vai para mais um exemplo, que eu creio que seja o último exemplo, para o cálculo do potencial, tá bom? Então, até mais, pessoal.